Olá, povo de Deus, graça e paz. Nessa manhã, mais uma vez, eu quero lembrar a você de informações bem importantes sobre o nosso canal do YouTube. É tão especial ter esse momento aqui de estudo da Palavra de Deus, de escola bíblica dominical, ainda que nesse espaço virtual. Mas se torna ainda mais importante quando nós nos inscrevemos no canal do YouTube. Assim você auxilia, ajuda a nossa igreja a ter mais recursos para transmitir com a qualidade melhor todo o material produzido pela Terceira Igreja. Também queremos lembrar você de clicar no sininho para receber todas as nossas notificações. No meio de tantas informações que você recebe ao longo do dia, talvez algumas informações importantes sobre o que nós estamos fazendo no nosso canal pode passar desapercebido para você. Clicando no sininho, então, você será informado e lembrado de tudo que está sendo produzido e preparado para a sua edificação. Mais importante ainda é compartilhar. Sempre que você puder, lembre-se de compartilhar os vídeos do nosso canal, essa lição de Escola Bíblica Dominical, com seus contatos nas suas redes sociais, multiplicando assim o alcance do Evangelho através do trabalho que a nossa igreja tem realizado aqui também nas plataformas virtuais. Use o chat para poder cumprimentar os seus irmãos, se conectar com outras pessoas que estão participando nesse momento, deixar a sua pergunta, a sua contribuição e assim nós podermos interagir durante esse momento de edificação espiritual. Jesus te abençoe e vamos à nossa lição de hoje. Parábolas, o reino e a vida. Nós temos tido a oportunidade de meditar sobre esses ensinos do Senhor Jesus Cristo, que fazem alusão às coisas do dia a dia, aplicando o seu profundo ensinamento aos nossos corações. Hoje nós iremos meditar na parábola do ladrão, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 24, do verso 42 ao 44. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo nesse texto para lermos juntos o que diz a palavra de Deus. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. E se? Já parou para pensar que essas duas palavras tão pequenas têm um impacto tão profundo sobre as nossas vidas? E se você não tivesse voltado em casa para buscar os óculos que você esqueceu? Talvez você não teria perdido o ônibus e não chegado atrasado naquela entrevista de emprego tão importante. E se você tivesse aceitado o convite do seu amigo para sair e ir tomar um sorvete no sábado à tarde, talvez você não teria passado por uma situação vergonhosa e constrangedora de alguma outra coisa que poderia acontecer. E se você já parou para pensar em quantos e se já aconteceram na sua vida? Talvez depois de alguma situação difícil, de algum problema, de algum fracasso, de alguma dificuldade, ou até mesmo de algo bom que aconteceu, você já tenha pensado: e se eu não tivesse feito isso? E se eu tivesse tomado essa ou aquela decisão? E se você soubesse o que iria acontecer alguns minutos à frente no seu dia? Já imaginou? E se você soubesse o que iria acontecer nas suas próximas 24 horas? Será que você mudaria alguma decisão? Mudaria algum roteiro, algum itinerário? Usaria outras palavras nas conversas que você teria? E se você soubesse o que vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos na frente da sua vida? Será que você saberia se comportar da maneira a tirar o melhor proveito de todas as situações e oportunidades que essas informações trariam para você? A verdade é que nós não temos esse poder. Nós não temos nem o poder de saber o que vai acontecer no futuro
e nem o poder de mudar o que aconteceu no passado. Essa parábola que o Senhor Jesus nos conta, nos fala sempre no contexto da vigilância, algo que nós podemos saber. E o Senhor Jesus usa a figura de um ladrão para exemplificar para nós como nós nos comportaríamos se tivéssemos o poder do e se. E se soubéssemos o que iria acontecer. E se soubéssemos que hora viria um ladrão para roubar a nossa casa, que hora um acidente iria acontecer na nossa família, que horas a situação financeira, ou que dia a situação financeira do país iria mudar para fazermos tal e tal investimento. É dentro desse contexto de possibilidades do e se que o Senhor Jesus conta essa parábola, nos levando a refletir sobre o princípio da vigilância nas nossas vidas. O Senhor Jesus nos mostra, então, a importância de vigiar de 3 formas aqui. Nos ensinando como devemos vigiar, quando devemos vigiar e por que devemos vigiar. O Senhor Jesus nos ensina que devemos vigiar, respondendo à pergunta do como, estando apercebidos. Jesus nos diz, e se o pai de família soubesse que horas viria o ladrão? E se o pai de família soubesse que a tantas horas da madrugada alguém tentaria arrombar a sua porta, entrar na sua casa e roubar os seus bens, esse pai então estaria preparado. O Senhor Jesus diz, ele vigiaria e não deixaria que arrombassem a sua porta. Usando esse exemplo, Jesus nos diz, nós também não sabemos que horas vem o Filho do Homem, ou que dia o Senhor Jesus voltará na sua glória, mas devemos estar apercebidos. Você e eu sabemos a importância de vigiar. O que às vezes nós não sabemos fazer é como. E Jesus nos dá aqui uma dica importante. Vocês também estejam apercebidos. A palavra apercebidos significa pronto, preparados, estando com todas as capacidades, tudo bem programado para poder lidar com a situação que está para vir. A semelhança do pai de família, se ele soubesse que horas alguém iria tentar arrombar a sua porta, talvez ele colocaria trancas novas, ele se prepararia colocando mais pessoas para resistir na porta, usando os móveis como barreira ou até mesmo chamando a guarda ou alguma autoridade para o proteger. Assim ele estaria preparado. Eu e você sabemos que precisamos estar preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo, mas você já parou para pensar em como nós fazemos isso? Como nós podemos fazer isso? Para aprender um pouco sobre esse como, eu gostaria de ler com você um outro texto da Palavra de Deus, que se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, do verso 4 a 11. Abra comigo nesse texto para ler essa passagem bíblica. Diz assim a Palavra de Deus. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou à ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Essa e outras passagens vão nos lembrar de que muitas vezes as Escrituras colocam a vinda do Senhor Jesus como a vinda de um ladrão. Certamente não é colocando na pessoa de Jesus uma conotação negativa, mas explicando a maneira como nós não podemos saber exatamente a hora, o dia, o momento em que ele viria. Assim o apóstolo Paulo, falando aos Tessalonicenses,
nos dá algumas lições aqui de como nós podemos responder à parábola do ladrão e estarmos preparados. À luz desse texto que lemos, podemos aprender que nos preparamos para esse grande dia andando na luz, estando na luz e sendo do dia. Segundo a linguagem de João, estar na luz, viver na luz, é viver diante de Deus. Assim, tudo que nós fazemos, falamos ou pensamos deve ser refletido sobre a pessoa de Deus na nossa vida, entendendo que Ele é o Deus onipresente e nós vivemos diante da sua face. Segundo Paulo aos Tessalonicenses, nós nos preparamos estando sóbrios. Ele usa o exemplo daqueles que se embriagam, e a embriaguez é marcada pelo excesso, pelo exagero, pelo extremo das nossas atitudes. Ao contrário disso, o cristão é chamado a uma atitude sóbria, equilibrada, na maneira de falar, na maneira de pensar, na maneira de agir. Também devemos nos revestir da armadura de Deus para nos preparar para esse grande e glorioso dia. E aqui, mais uma vez, o apóstolo Paulo usa uma tríade que ele sempre usa nas suas cartas: a fé, o amor e a esperança. A fé no Senhor Jesus Cristo, o amor a Deus e ao próximo e a esperança da salvação nos ajudam a nos preparar, a nos policiar, a fazer e enxergar todas as coisas da nossa vida na perspectiva do retorno do Senhor Jesus Cristo. Ele também diz que esse preparo é de acordo com Jesus Cristo, ou mediante Jesus Cristo, através da suficiência dele. A verdade é que nós não conseguimos estar preparados. A verdade é que se nós formos olhar para nós mesmos, o tempo todo nós estaremos agindo de alguma forma que revela que não estamos aptos para o retorno de Jesus Cristo. É na suficiência e na dependência da obra realizada de Jesus e daquilo que Jesus está fazendo, edificando a sua igreja hoje, na sua vida e na minha vida, que nós, de fato, nos preparamos para o seu retorno. Finalmente, ele também nos ensina que nos preparamos para esse dia através da comunhão dos irmãos. Esse texto termina dizendo: consolai-vos e edificai-vos reciprocamente, uns aos outros. Na comunhão verdadeira com os irmãos, nós conseguimos nos auxiliar. Então, respondendo à pergunta de Jesus, como podemos estar preparados? Pensando a nossa vida diante de Deus, nos lembrando de estar sóbrios, ter uma atitude equilibrada, olhando para a nossa vida através da tríade da fé, da esperança e do amor, revestindo a nossa vida com essa armadura espiritual e no auxílio mútuo uns com os outros. Você precisa do seu irmão, você precisa de pessoas para te ajudar e para nos ajudar a nos mantermos firmes na presença do Senhor Jesus Cristo, até o dia que nós aguardamos ansiosamente que Ele retorne. Assim, então, nós aprendemos como devemos vigiar, mas quando devemos vigiar? O texto nos ensina, em todo o tempo, porque, diz o Senhor Jesus, não sabeis que horas vem o ladrão. E ele diz que Jesus então voltará, o Filho do Homem virá em hora em que não cuidais, em hora que não dá para ter a certeza, em hora que não dá para saber exatamente esse momento que ele voltará. Se é assim, então todo tempo, todo momento da nossa vida é tempo de vigilância. É verdade que quando nós estamos sobre alguma ameaça, sobre algum perigo, nós costumamos a ficar vigilantes. Mas existem algumas situações específicas que nos alertam mais à vigilância, já percebeu? Quando nós sofremos alguma tragédia pessoal, algo ruim acontece, um acidente, uma enfermidade, algo na nossa família, a nossa tendência é ficarmos mais alertas, não é? Ficarmos mais preparados para que aquilo que aconteceu de ruim não aconteça de novo. Às vezes, diante de eventos apocalípticos ou supostamente apocalípticos, começamos a ouvir notícias de terremotos, de crises globais acontecendo, de pandemias como nós estamos vivendo. Isso pode nos elevar, nos fazer pensar sobre aqueles eventos que a Bíblia fala que irão acontecer precedendo a vinda do Senhor Jesus Cristo, e talvez um evento ou outro desse possa nos deixar mais alertas, mais vigilantes, mais atentos. Às vezes é por quando nós nos sentimos
ameaçados. Já passou em uma rua deserta, em um lugar assim meio suspeito, onde você não tinha outra escolha, tinha que passar por aquele lugar? Você passou assim tranquilo, sem pensar em nada, ou ficou atento a cada barulho que acontecia perto de você, a cada animal que atravessava no seu caminho? Nós ficamos mais alertas, mais vigilantes diante de alguma ameaça. Mas sabe, todas essas coisas que podem nos deixar vigilantes tendem a passar com o tempo. Uma tragédia, nós podemos esquecer. Um evento apocalíptico, assustador, nós podemos não pensar mais nele. Uma situação de ameaça passa e logo depois nos sentimos tranquilos. Dessa forma, se nós colocarmos apenas no aspecto negativo das coisas a nossa ênfase para a vigilância, a tendência é que nós deixamos de vigiar com o tempo. Agora, já parou para perceber que quando você espera algo bom, a sua vigilância é maior? Ou você nunca pediu uma encomenda pela internet, nesse tempo de compras online, e toda vez que o interfone tocava, você não ficou assim, animado, achando que era aquele produto que você estava esperando? Ou quando você mandou uma mensagem para alguém e precisava muito ouvir uma resposta, você não ficou o tempo todo olhando para o seu celular e a cada vibradinha que ele dava, você corria para saber se não era aquela resposta que você esperava? Já percebeu que quando esperamos coisas boas, a nossa vigilância fica mais constante? Porque junto com a expectativa, tem também o elemento da alegria, da satisfação, do prazer de receber aquilo que nós tanto aguardamos. Essa é a chave para nós nos mantermos vigilantes quanto à volta do Senhor Jesus Cristo. Não devemos nos focar nos aspectos negativos ou ameaçadores que essa volta pode ter, ainda que eles nos sirvam de alertas. Mas devemos, como cristãos verdadeiros, colocar o nosso coração na alegria, na esperança desse glorioso dia, como algo que irá acontecer e que nós podemos aguardar com muita satisfação, porque saberemos que será um dia de alegria para todo aquele que confia no Senhor Jesus. Finalmente, o Senhor Jesus também nos responde a pergunta de por que é tão importante vigiar. E a resposta, ele termina no final dessa parábola dizendo: porque o Filho do Homem virá. Esta é uma certeza. Isto é algo que irá acontecer. Você não sabe, você não pode ter certeza se algum dia você será roubado. Se bem que nós moramos no Brasil, isso é quase que inevitável. Mas você não pode saber exatamente o dia que alguém irá te roubar, ou ter a certeza de que isso vai acontecer na sua vida. Com respeito à volta do Senhor Jesus Cristo, você pode ter certeza. Ele mesmo garante: o Filho do Homem virá. Temos essa certeza no nosso coração. Temos a certeza de que isso pode acontecer a qualquer momento. Temos a certeza que nos importa mais viver agradando a Deus do que agradando o mundo. E se? E se você soubesse o que vai acontecer daqui a 24 horas? E se você soubesse o que vai acontecer daqui a um ano? Talvez você não tenha, com certeza você não tenha essas certezas na sua vida. Mas eu queria encorajar você a uma vida de vigilância na certeza de que o Senhor Jesus voltará. E enquanto nós vivemos esses últimos dias, nós vivemos na presença de Deus, motivados pela obra do Senhor Jesus Cristo, em comunhão uns com os outros, esperando com alegria e satisfação a volta do Senhor Jesus Cristo. Que essa certeza inunde o seu coração, te fortaleça e te capacite a andar mais perto do Senhor Jesus. Por isso eu queria orar com você agora. Feche seus olhos, vamos orar? Pai bendito, muito obrigado por nos trazer à memória essa certeza imutável. Nós temos muitas dúvidas nesses dias, ó Pai, a respeito de tudo o que tem acontecido no mundo, no nosso país e nas nossas vidas. Mas a Tua palavra nos garante uma certeza infalível. O Senhor Jesus que veio, viveu, morreu e ressuscitou, retornará. E até esse dia, Senhor, nós precisamos estar vigilantes. Através, ó Deus, de um relacionamento íntimo com o Senhor, estando preparados, ó Deus, pela Tua palavra, através da obra do Senhor Jesus Cristo,
pela comunhão dos nossos irmãos. O tempo todo, ó Deus, com alegria no nosso coração. Ainda que a vida muitas vezes fique sombria, que a alegria desse glorioso dia fortaleça o nosso coração. Alegre, ó Deus, meu irmão e minha irmã que ouve essa mensagem nesse dia, ó Deus. Restaure no coração deles a alegria de que, no fim, tudo será consumado no retorno do Senhor Jesus Cristo. E nós possamos, ó Deus, ter essa convicção no nosso coração, olhando, ó Deus, para cada ato da nossa vida, cada momento da nossa existência, como um dia mais próximo, um momento mais próximo desse tempo, ó Deus, onde o Senhor restaurará todas as coisas. É nessa convicção alegre, ó Deus, e reconfortante que nós oramos nessa manhã, pedindo que o Senhor nos ajude a nos manter vigilantes, no nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus te abençoe.